Olá, o Ordem do Dia está começando e hoje traz um assunto de interesse geral, a terceirização da mão de obra. A nova lei da terceirização ajudou a regulamentar as profissões temporárias, ou mesmo de quem trabalha à distância. Uma entrevista com César Augusto de Mello, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Steve Jobs, o visionário, o empresário que revolucionou as comunicações, é tema de exposição em São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Antes de investir na reforma trabalhista, o governo sancionou o projeto da terceirização para todas as atividades da empresa. Quem defende diz que haverá aprimoramento das relações entre patrões e empregados. Os contrários afirmam que a nova regra vai achatar salários e afetar os direitos. São os pontos que trazemos agora na reportagem que abre o programa sobre a terceirização da mão de obra. Bom dia, tudo bem? Há 4 anos, esta é a rotina do Bruno. Bom dia. Ele é um dos responsáveis pelo controle do acesso diário dos 400 visitantes deste prédio em São Paulo. Como um dos porteiros, presta serviços no condomínio, mas é funcionário de uma empresa terceirizada. No meu caso, eu posso falar que pagamento tudo certo, 13º, férias, direitos tudo tranquilo, alimentação, tudo correto. Em todo o país, são quase 13 milhões de trabalhadores como o Bruno. A atuação dos terceirizados se baseava numa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331. Embora considerasse a prática ilegal, o TST abriu uma brecha para determinados setores ao dizer que não havia vínculo empregatício nessa forma de contratação de trabalhadores de vigilância, conservação e limpeza, além de serviços especializados ligados à atividade meio das empresas. Este cenário mudou a partir de março, quando entrou em vigor a lei que regulamenta a terceirização e estende a prática para qualquer atividade da empresa. Indispensável identificar com muita clareza qual o tipo de atividade que pretende terceirizar, para que possa se encaixar dentro desse conceito de que estamos falando de um serviço específico, de um serviço determinado, que é possível realizar um contrato de prestação de serviços permanente. A nova lei deixou clara a ausência de vínculo empregatício entre a empresa tomadora dos serviços e os terceirizados, mas determinou que cabe à empresa garantir segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Ela também pode estender aos terceirizados o atendimento de refeição e saúde destinado aos seus empregados. O texto foi reforçado pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso, que incluiu outras garantias e benefícios. O projeto aprovado proíbe, por exemplo, o empregado demitido de prestar serviços como terceirizado na mesma empresa num prazo de 18 meses após a dispensa. As novas regras não valem para os vigilantes, já que a categoria tem uma legislação própria. Sempre existe um risco de que, ao se contratar uma empresa prestadora de serviços, ela traga para a realização da atividade trabalhadores com salários mais baixos, com uma proteção trabalhista não tão eficiente, porque teria uma ligação com um sindicato mais fraco, que não tem a mesma força, a mesma representatividade que é aquele da empresa principal. A lei estabelece ainda que a empresa contratante será subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas durante a prestação dos serviços. A empresa tomadora dos serviços é a que tem a responsabilidade subsidiária. Vale dizer, se a real empregadora não tem patrimônio, não paga os créditos trabalhistas, não recolhe o fundo de garantia, o INSS, e isso precisa ser cobrado na justiça, ora, se essa empresa não tiver patrimônio, vai ser cobrado da tomadora, que tem a responsabilidade subsidiária. Mas primeiro vai ser preciso esgotar todas as tentativas de se localizar o patrimônio da real empregadora. O que significa que os terceirizados podem demorar mais para receber pela justiça eventuais direitos.
A lei que liberou a terceirização é questionada no Supremo Tribunal Federal. A ação, movida pela Procuradoria-Geral da República, alega que a norma é inconstitucional. Entre os problemas apontados estão vício na tramitação do projeto no Congresso, violação do regime constitucional de emprego, da função social das empresas e do princípio da isonomia. Para o procurador Rodrigo Janot, a irrestrita ampliação da terceirização e a extensão de locação de mão de obra temporária esvaziam o conteúdo de direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. Ele considera a legislação socialmente opressiva e desproporcional e diz que ela afronta a cláusula constitucional de vedação de retrocesso social desarrazoado e vulnera normas internacionais de direitos humanos. Porque ela foi aprovada em março, e no mês seguinte, em abril, a Câmara já aprovava um novo projeto, que é o projeto da reforma trabalhista, mexendo na lei que tinha sido aprovada em março. Ora, isso deixa claro, evidente, de que a lei não estava bem elaborada, porque se ela precisa ser reformulada, é porque, na verdade, era um projeto muito antigo e que não atendia todos os anseios da sociedade. Meu nome é Roberta e eu gostaria de saber se as empresas terceirizadas são obrigadas a dar planos de saúde. Nenhuma empresa é obrigada a dar plano de saúde, tá? Não existe nenhuma determinação legal que a empresa possa dar plano de saúde. O que você tem? Quando existe uma obrigatoriedade de plano é porque houve uma negociação sindical e naquela negociação sindical se estabeleceu a obrigatoriedade do plano. Veja a seguir uma entrevista com o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Terceirização regulamenta atividades como home office. A terceirização da mão de obra caminhou aos trancos e barrancos até chegar ao estágio atual. Deu muito trabalho à Justiça, porém a regulamentação trouxe segurança para atividades como home office ou trabalho em casa, muito comum na era digital. A Adriana é Relações Públicas e fica em casa a maior parte do dia produzindo. A gente tem reunião na quinta-feira com a diretoria. Por quase uma década, ela trabalhou em escritórios, mas há 3 anos aderiu ao trabalho em casa. A primeira das vantagens é que você tem uma autonomia maior do seu tempo. Você se organiza conforme as suas prioridades, você tem um tempo maior. Porque antes, o que eu gastava muito tempo parada no trânsito, hoje eu não gasto. Então, eu consigo otimizar esse tempo de uma outra forma. Então, automaticamente, eu tenho mais resultados e minha produtividade melhorou. A mudança refletiu até na qualidade de vida da Adriana. Em casa, ela se alimenta melhor e economiza o dinheiro do aluguel de uma sala comercial, por exemplo. Além destas vantagens, quem trabalha em casa tem os mesmos direitos de quem fica na empresa, como adicional noturno e horas extras. É o que garante uma lei de 2011, que estendeu ao chamado home office os benefícios previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A regra vale para qualquer tipo de trabalho remoto, seja em casa ou à distância, usando computadores e celulares. Eu acho que as pessoas ainda têm que mudar um pouco a mentalidade, porque quem trabalha home também está trabalhando. Então, a lei também vem, eu acho que para quebrar um pouco isso e também mostrar para as empresas que está na hora de mudar. A gente tem novas tecnologias ao nosso favor. Então, independente de onde você esteja, você vai trabalhar. E, na hora de entregar o resultado, você pode estar aqui ou pode estar na empresa. Você tem que entregar, não tem por onde correr. Para este professor de economia especializado em relações do trabalho, a inclusão de novas formas de contrato garante mais segurança jurídica para patrões e empregados. Elas estão sendo aceitas pela lei. Até hoje, como a lei não mencionava isso, então a Justiça do Trabalho deitava e rolava. A gente vê que muitas pessoas até preferem trabalhar em casa, porque para se deslocar nas grandes cidades é um tempo enorme, um desgaste enorme. Então, se o tipo de trabalho permite que seja feito em casa, por que não? Mas nem sempre as novas formas de contrato trazem ganhos. Todos estes processos judiciais envolvem trabalhadores terceirizados que perderam algum direito. Em um dos casos, a empresa fechou deixando 400 funcionários sem receber. A dívida passa de R$800 mil.
Todos esses processos estão aí há 5, 8, 10, 15 anos, porque as empresas terceirizadas não têm patrimônio. Qualquer empresa tomadora, um banco, uma metalúrgica, um comércio, que demite os seus empregados, tem que pagar as verbas rescisórias até o 10º dia após a dispensa. Uma empresa prestadora de serviço a terceiros, que é uma terceirizada, ela simplesmente no final do contrato ela vai embora e não paga ninguém. Em Itapevi, na Grande São Paulo, a prefeitura precisou contratar uma nova empresa de limpeza pública em caráter emergencial, depois que a terceirizada anterior não pagou os salários dos funcionários por 3 meses, nem depositou o FGTS. Qual que é o problema nisso? É a falta de garantia. Esta lei, aprovada no ano passado e sancionada pelo presidente no início desse ano, e que agora está sendo rediscutida no projeto de reforma trabalhista, vai piorar a situação. Porque, aspas, vai fazer um liberou geral. Todo mundo vai poder terceirizar o que quiser, sem garantia nenhuma. Uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento com 600 jovens de 18 a 25 anos revelou que metade considera a CLT o modelo mais adequado para o Brasil. É o caso da Gabriela, de 20 anos. Ela acredita que a terceirização prejudica o trabalhador. A reforma trabalhista ela precariza essa relação entre o empregado e o empregador e precariza o trabalho de fato. Porque a relação do empregador vai ser direto com a empresa. E a empresa, apesar dela ter que manter algumas características de direitos trabalhistas, ela não vai manter essa relação íntima de interesses, de ver esse acordo, de ver o que é melhor pro empregado, e ele tem muita tendência de ser explorado, viver em situações mais precárias. Um estudo do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, apontou que funcionários terceirizados trabalham mais, têm salário menor, maior rotatividade e maiores riscos de acidentes de trabalho. O instrumento jurídico da terceirização ele é legal, ele é praticado no mundo todo e praticado de uma maneira muito eficaz, com o intuito de dar agilidade e qualidade na prestação do serviço. O erro está na falta de controle. Cria-se uma empresa terceirizada como você troca de camisa. 2 pessoas se encontram, vão na junta comercial, assinam um contrato, dizendo lá, olha, nós vamos montar uma empresa prestadora de serviço e passam a contratar trabalhadores. Você sabia que a terceirização da mão de obra recebeu as primeiras regras durante a Segunda Guerra Mundial? Fique por dentro. A ideia de terceirização surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando as empresas produtoras de armamento bélico estavam com sua capacidade produtiva sobrecarregada e com excesso de demanda. A solução foi delegar serviços a terceiros, que seriam contratados para dar conta da produção. Mas a terceirização trabalhista virou prática recorrente nas empresas privadas logo depois da Segunda Guerra Mundial, a partir do modelo de produção toyotismo. Criado no Japão, é um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias e foi aplicado pela primeira vez na fábrica da Toyota e se espalhou pelo mundo a partir da década de 60. No Brasil, a terceirização surgiu em meados do século XX, com a chegada da indústria automobilística no país. Essa, por sua vez, realizava toda a produção de peças e segmentos no mercado externo e vinha para o Brasil somente para a montagem do produto final. Em 1966, 2 decretos de lei passaram a autorizar a prestação de serviço de segurança bancária por empresas interpostas na relação de trabalho. No ano seguinte, um outro decreto regulou a terceirização na esfera pública. Vamos aprofundar ainda mais nosso debate sobre a terceirização na entrevista especial com César Augusto de Mello, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Do ponto de vista jurídico, o senhor diria que a lei da terceirização sancionada em março é adequada? Não, ela causa insegurança porque foi aprovada de afogadilho e o texto da lei, não é claro o texto da lei, porque ele diz que você pode utilizar o trabalhador temporário em atividade fim. Isso vai dar pano para manga, porque a discussão nos tribunais vai começar. Quem critica a lei afirma que ela tira direitos. Quem a defende garante que os direitos previstos na CLT estão preservados. Quem tem razão? A situação é complexa porque ela não retira direitos, ela só diz que os direitos da CLT estão assegurados. Quem afirma que retira direitos são aqueles que defendem a conquista sindical, as conquistas sindicais. Por exemplo,
Um trabalhador metalúrgico que fabrica parafusos trabalha na atividade fim dessa empresa metalúrgica. Hoje, ele não pode ser terceirizado por ser essa atividade fim. Pode o sujeito que faz a limpeza, a cozinha terceirizar, mas a atividade fim não. A partir do momento que você terceiriza esses trabalhadores, ou seja, você contrata trabalhadores de fora ou dispensa esses trabalhadores, eles voltam como terceirizados, eles deixam de ser metalúrgicos. Eles passam a ser prestadores de serviços, trabalhadores terceirizados. E ao desenquadramento sindical. Então aquelas conquistas da Convenção dos Metalúrgicos, piso, aumento real, auxílio creche, auxílio para filho deficiente, isso não se aplica mais ao prestador de serviços. Então há uma precarização nos direitos. Posso supor, portanto, que o senhor concorda com o Procurador-Geral da República na ação que questiona a terceirização, quando ele fala em retrocesso social desarrazoado? E esse tipo de mudança de lei, obviamente, traz retrocesso no mundo do trabalho, precarização na área de segurança até. Olha, 25% são estatísticas do DIEESE. O trabalhador terceirizado no Brasil ganha 25% menos do que o trabalhador normal. O número de acidentes é muito maior do que o trabalhador na indústria normal. E eles trabalham 3 horas em média a mais do que o trabalhador, digamos, das empresas que não utilizam os terceirizados. Mas os salários hoje dos terceirizados não serão menores porque se permite terceirização de atividades, vamos dizer assim, periféricas, segurança, limpeza, que costumam ter salários mais baixos? Talvez porque esses sindicatos que defendem os terceirizados, talvez não tenham uma condição de luta como os grandes sindicatos, químicos, metalúrgicos. Mas tudo isso é um aprendizado, né? A terceirização veio, eles hoje estão organizados, os vigilantes, e têm avançado nas negociações. A tendência é essa. É uma luta constante. Talvez seja isso, mas os trabalhadores terceirizados têm avançado nas suas conquistas também hoje. Agora, nas atividades meio, né? Atividade meio, atividade fim não, nós temos os grandes sindicatos com grandes conquistas, que é a atividade principal do empregador. O fato da lei prever que a empresa tomadora dos serviços vai responder de modo subsidiário pelas obrigações trabalhistas e não de modo solidário, não é prejudicial ao trabalhador? É prejudicial porque se essa empresa de terceirizados chegar a falir ou quebrar, você vai ter que buscar primeiramente recursos nessa empresa e subsidiariamente depois no tomador de serviços. Então você pode perder tempo, complica muito mais o processo. Deveria estar em pé de igualdade essa cobrança, né? E é por isso que muitos questionaram e pediram nessa reforma que se colocasse a solidariedade. Porque a subsidiariedade deixa como reserva o tomador de serviços. O titular é o empregador que emprega o terceirizado. Mas se ele não tem condições financeiras, tem que esgotar as possibilidades de cobrar dele para depois cobrar do tomador. Então dificulta um pouco o processo, sim. O senhor diria que a terceirização, por princípio, é positiva desde que tenha salvaguardas adequadas? Ou, na sua opinião, se trata de uma forma de contratação que não deveria existir? O que a gente combate aqui é a terceirização nefasta, é aquela no sentido de precarização, é só isso, a terceirização ela é positiva. Então eu vou te dar um exemplo. Se essa empresa metalúrgica, dos sujeitos que fabricam lá os parafusos, aqueles sujeitos não estão trabalhando bem, a produção não está interessante, você contrata uma empresa de fora que traz esses trabalhadores e presta um serviço nessa atividade, porque eles são mais treinados, enfim, não sei qual o motivo. Você traz eles para trabalhar numa atividade fim, mas obedeça às regras do que foram estipuladas na Convenção dos Sindicatos Metalúrgicos. Aí sim é positivo, você buscou a especialização. Gostaria agora de fazer uma pergunta mais de cunho subjetivo. O senhor vê chance de sucesso na ação movida pela Procuradoria contra a terceirização, a ação que está no Supremo? Sinceramente, eu acho que não, porque não há nada que impeça a terceirização hoje. O tema é esse, na realidade. Não existe uma lei que diz, é proibido terceirizar uma atividade fim. Então, o Supremo, ao ver que não é esse impedimento legal, pode julgar improcedente esse pedido. Oi, meu nome é Luiz. Queria saber como é que fica o trabalho no campo, já que tem muita terceirização de serviço. A terceirização é uma prestação de um serviço, ela não é uma intermediação de mão de obra. Você vai ter uma movimentação, sim, e o que eu vejo é que algumas atividades especializadas, elas vão começar a ser prestadas por empresas especializadas, que vão ser as empregadoras diretas desses trabalhadores. Em instantes, a palavra do presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. No Espaço 10, a vida de Steve Jobs, o revolucionário criador da Apple. Aguarde só um pouquinho.
O Ordem do Dia está de volta com o tema terceirização, que está no ponto de vista do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A recentemente aprovada Lei de Terceirização tem provocado debates apaixonados. Há aqueles que sustentam que foi necessária para regular a prática de mercado, abrir novas oportunidades de trabalho, diminuir o custo do Brasil e aumentar o nível de emprego do país. Por outro lado, seus críticos também apresentam argumentos relevantes, especialmente do risco de prejuízo ao trabalhador, quanto a direitos conquistados ao longo de décadas por sindicatos, se a função for exercida por terceirizados sem relação com a respectiva entidade sindical. A Ordem vai monitorar de perto os desdobramentos da aplicação da lei por meio de suas comissões da área trabalhista. São advogados e advogados que estão no dia a dia dos tribunais e que podem nos trazer as experiências práticas para que possamos contribuir com a temática, inclusive com propostas de novas mudanças legislativas, se necessárias, para assegurar os direitos dos trabalhadores brasileiros. Meu nome é João, Eu queria saber quem vai treinar os funcionários terceirizados para as atividades principais. Você contrata uma empresa que tem a expertise, que tem o conhecimento. Então o treinamento é feito pelo empregador direto. Ele criou um império que revolucionou as comunicações. Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, é tema de uma exposição no Museu da Imagem do Som em São Paulo. Os primeiros computadores desenvolvidos por ele estão lá e também aqui no Espaço 10. Computadores, tablets, celulares, são muitas as invenções de Steve Jobs. Visionário, não tem muito assim. É só olhar aqui e você fica maravilhado. Um gênio. Ele criou que hoje a gente anda na mão o tempo todo. A exposição Steve Jobs, um visionário, propõe um mergulho no universo do criador da Apple, uma das empresas mais valorizadas e admiradas do mundo. Estão aqui o Macintosh, o computador que mudou a cara dos PCs, o iPod, o tocador digital que trouxe um novo jeito das pessoas ouvirem música e permitiu ao usuário ter uma discoteca dentro do bolso. O tablet, um computador de mão, e o iPhone, o celular que revolucionou a telefonia. O Jobs é muito visionário, E ele não tem vergonha de assumir que ele copia as coisas e melhora elas. Então eu brinco assim, que se o Jobs tivesse nascido na época que inventaram a roda, provavelmente ele criaria a melhor roda da época, com alguma outra evolução. Os fãs vão poder ver ainda o Lisa, o computador que apresentou ao mundo uma pecinha ainda muito usada nos dias de hoje, o mouse. O Apple One, o primeiro produto lançado por Jobs, também está aqui. A placa de computador foi um fracasso de vendas quando foi lançada em 1976. Custava o equivalente a R$2.000, mas hoje a peça é avaliada em quase R$4 milhões. Steve Jobs ele teve vários sucessos e fracassos, porém é interessante entender como esses fracassos afetaram a vida dele e fez às vezes ele mudar de direção e até ter sucesso depois disso. A pequena garagem na Califórnia, onde tudo começou, virou um espaço de realidade virtual. O budismo, a paixão por tecnologia e a inspiração no universo pop para criar todos esses aparelhos também estão presentes. Para mim, o Jobs é um mito. Eu tenho o Jobs, relógio, celular, todos os gadgets da Apple eu tenho. E eu costumo, para mim foi um mito o gênio do designer, não, embora ele sempre foi perfeccionista com o design, não que ele fosse designer. E eu brinco que no dia quando eu morrer, uma das primeiras pessoas que eu quero procurar no céu vai ser Jobs, para bater um papo com ele. A exposição fica em cartaz no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, até o dia 20 de agosto. Às terças, a entrada é gratuita. Nos outros dias, os preços vão de R$5 a R$18. Estamos encerrando mais uma edição do Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem com um novo assunto de grande interesse. TV Cultura e OAB São Paulo juntos no Ordem do Dia. Tchau, boa semana.